temos e podemos te ajudar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente, com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Rio de Janeiro. Muito obrigada a você pela sua audiência. Muito obrigada por estar conosco toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. O programa Livremente, ele tem como missão, toda quarta-feira, trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o Livremente. Então, toda semana, quando você está aqui com a gente, significa que um pouquinho de terapia você está fazendo. Por quê? Porque todo o processo terapêutico leva você a encontrar respostas. E os temas que nós trazemos aqui sempre são com o objetivo e com o propósito de que você encontre respostas. Encontrando respostas, há crescimento. Encontrando respostas, há destravar, há derrubada de crenças limitantes. Então, esse programa hoje tem esse propósito. E você que toda semana está aqui com a gente, muito obrigada aí pela tua audiência. Quero mandar um beijão ao meu bairro aqui, a Ilha do Governador, todo o pessoal aí da Ilha do Governador que está ligadinho conosco. Os nossos ouvintes lá de Cordovil, tem também um grupo assíduo lá em Cordovil que ouve a nossa programação. Um beijo, toda a população aí de Cordovil. E eu vou mandar também um abraço para o bairro de Realengo. Aliás, o nosso convidado de hoje, ele é lá do bairro de Realengo. Então, o tema de hoje é inteligência espiritual. Você sabe o que é? Quando a gente fala de inteligência espiritual, parece que a gente está super ligadinho e parece que a gente está super aí conectado com esse tema. Porém, nós estamos aqui para trazer esse esclarecimento. E para me ajudar nessa tarefa, eu convidei Tiago Pitinini. Tiago Pitinini é empresário, escritor, é teólogo, pós-graduado e também psicanalista, ministro do Evangelho e conferencista. Ele é diretor da editora Ruja e ele vai falar a respeito dos seus livros, porque ele tem mais de 20 livros publicados, gente, em diversos assuntos. E eu já posso dizer que sou leitora, né? Sou leitora aí dos livros e muito da minha base, até mesmo teológica, tem muito a ver com os livros do Tiago Pitinini. Tiago Pitinini, bom dia. Bom dia, Rose querida, bom dia, queridos ouvintes da rádio. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa manhã com todos vocês e poder contribuir um pouquinho para o crescimento de todo mundo, para que a gente entenda um pouco melhor esse assunto que é tão pertinente, tão interessante. E o nosso intuito aqui é poder servir, poder ajudar, né, e poder ser um canal de bênção para a vida de todo mundo. Obrigado, Rose, pelo convite. Tá? É um prazer poder estar aqui com você também, querida. O prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Vamos lá, então, ao tema. Por que a gente acha que sabe o que é inteligência espiritual? Bom, semana passada, pessoal, a gente teve aqui
o professor Paolo Giovanni falando das múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas. Quem é ouvinte aí sabe que semana passada nós falamos a respeito disso. Ele é da Universidade do Cérebro e veio falar aqui das múltiplas inteligências. Então, o que acontece? Esse conceito das múltiplas inteligências, né, surgiu nos anos 80, com Gardner. E depois, nos anos 90, veio, através de Goleman, o conceito da inteligência emocional. E aí, na inteligência emocional, até quem trabalha com coach sabe muito bem o que é isso. É matéria lá, é uma ferramenta de trabalho, desenvolver a inteligência emocional. E de alguns anos para cá, os estudiosos identificaram no cérebro humano uma área denominada ponto de Deus. E eles dizem que essa área é responsável pelas experiências espirituais e a busca do significado e valores à vida. Uma vez que a pessoa é capaz de desenvolver tal parte do cérebro, também desenvolve o perdão, a sensibilidade, a compaixão, a criatividade, entre outras habilidades. Porém, nada disso tem a ver com religiosidade, dizem, né, os especialistas. Tiago, a inteligência espiritual é tida como algo novo, porém, eu acho que ela é mais antiga do que a gente pensa. O que você acha? O estudo, né, a observação e o estudo das múltiplas inteligências, como a grande maioria das ciências, elas são coisas oriundas da pós-modernidade, né? São manifestações, processos oriundos da pós-modernidade. Muito mais na área psicológica, né, de estudo da mente humana. No entanto, o assunto é tão antigo quanto o mundo. Até porque o mundo visível, né, se assim a gente pode falar, ele é oriundo do mundo invisível, do intangível. O tangível, ele é oriundo do intangível. No entanto, é prudente falar que o intangível, o invisível, o espiritual, o etéreo, é mais real do que o material, né? A própria palavra de Deus nos afirma isso, né? Que as coisas criadas são sombras das coisas eternas, daquilo que não se pode ver. A Bíblia fala, né, não de uma maneira técnica como a gente conhece hoje, mas dentro da linguagem que a época permitia, ela aborda esse assunto, sim, né? E a gente precisa distinguir muito bem, né, a diferença entre as inteligências, né? Tem muita gente que confunde inteligência emocional com inteligência espiritual. No entanto, são coisas muito diferentes. Inclusive, a própria inteligência emocional, ela é muito mal compreendida, doutora Rosa. É verdade, é verdade. No mundo moderno, é como se o mundo evoluísse e precisasse voltar a questões de uma base e de valores que ficou para trás. Então, hoje, quando a gente fala a inteligência emocional, ela é usada no coach, e aí é bom para o teu desenvolvimento. Na verdade, todas essas coisas que precisam ser trabalhadas no ser humano são valores, são questões, são bases que deveriam ser formadas naturalmente. É como se o homem natural ele fugisse por completo do seu propósito, ou como se todos estivessem simplesmente vivendo e respirando e se não tivessem um propósito, entendeu? Então, quando a gente fala aí de inteligência emocional, e eu sou coach, eu precisei trabalhar isso, e eu até trabalho com isso, na verdade, são coisas que hoje precisam ser trabalhadas, e você precisa até de um profissional, às vezes, para trabalhar isso em você, mas, na verdade, deveriam ser coisas que deveriam estar naturalmente.
Por que, Tiago, isso não é natural para nós? Por que nós temos que exercitar isso? Não é natural porque, como eu mesmo falei agora na primeira fala, a observação e o estudo de algumas ciências são manifestações da pós-modernidade. É uma consequência da própria evolução humana, né? Então, os filósofos do passado, Aristóteles, Platão e tantos outros, eles pensavam a vida, mas não tinham aparelhos, não tinham tecnologia, não tinham ressonância magnética, não tinham uma série de tecnologias que nós temos hoje, né? Eles formaram as bases do pensamento humano pós-moderno, mas estava tudo no começo, né? Até a própria psicanálise, né? Desde Freud, de Freud até hoje, já sofreu muitas evoluções, né? Muitas coisas caducaram, foram aperfeiçoadas, né? E isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo de evolução, de transcendência, né? De crescimento. E a gente chegou num momento muito interessante da história da civilização humana, né? Onde a gente pensa tudo, onde a gente questiona tudo, né? Até a própria religião, ela passou por severas mudanças, né? Até pouco tempo atrás, na religião não havia margem para questionamento, para se pensar, para se discutir assuntos. Existiam assuntos que eram verdadeiros tabus, que era proibida a discussão sobre esses assuntos, e hoje em dia já se discute, né? Então, até a própria teologia tem se reavaliado, tem se rediscutido, e isso é muito salutar. A discussão, o questionamento, ele é salutar no sentido de que ele promove crescimento, evolução. E essa é uma barreira que a civilização do nosso tempo está sendo testada e provada nela, né? De aprender a conversar sobre tudo, a falar sobre tudo. Porque eu costumo citar o exemplo dos prismas, né, doutora Rosa? Se eu estou olhando no meu campo de visão, eu nunca posso dizer que eu tenho a compreensão, a visualização completa de um determinado ponto, né? de um determinado objeto. Eu preciso colher o campo de visão de outras pessoas que estão olhando de outros campos de visão, que estão vendo faces desse mesmo objeto que eu não vejo, e a reunião desses vários campos de visão, sim, aí sim, vai me dar a visualização completa, né, desse objeto. Então, é muito complicado a gente olhar por um prisma e dizer que a gente é dono da verdade. Isso não existe, isso é contraproducente, né? E hoje as discussões, né, os questionamentos, as conversas, né, elas estão sendo promovidas, elas já estão sendo vistas com bons olhos, né, por todas as matizes religiosas, por todos os viés da civilização, da sociedade. Então a gente está num tempo bacana, um tempo de autodescobrimento, né? Isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo. O autodescobrimento é um processo lento, não é um processo rápido. Isso demanda tempo e a gente tem que respeitar esse time, doutora Raul. Uhum. Inclusive, esses especialistas dizem que a inteligência espiritual nada tem a ver com a religiosidade. E, ouvinte, você que está nos ouvindo, quando a gente fala religiosidade, estamos falando de toda e qualquer confissão de fé, ok? Espiritualidade de uma forma geral, né? Isso, espiritualidade de uma forma
geral. Às vezes a pessoa não tem uma religião propriamente dita, não é praticante de uma religião, tem uma base de fé, não é praticante, mas não quer dizer que ela não seja uma pessoa espiritualizada. Mas no conceito moderno dos estudiosos, realmente a inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Só que aí a gente cai num determinado ponto. Se a religião deveria ter uma figura, uma participação, ou deveria ser primordial no seu crescimento espiritual, ou até mesmo no seu desenvolvimento de uma inteligência espiritual, então podemos dizer que a religião ela não é completa, ou a religião ela não atende por completo. Por que alguém, para ser espiritualizada, necessariamente não precisaria da religião? A religião seria, muitas vezes, limitações? Qual a sua opinião, Tiago? Olha, doutora Rosa, eu sou um pastor evangélico, tá? Eu sou um ministro evangélico. Na verdade, eu sou um apóstolo, né, dentro da instituição religiosa a qual eu faço parte. Mas eu tenho uma mente aberta para a discussão desse assunto. O mundo espiritual é uma realidade. O plano etéreo é uma realidade. Cada matiz religiosa interpreta, né, o plano etéreo, o plano astral, o mundo espiritual, o céu, né, conforme o seu campo de visão. Foi exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Eu tenho um campo de visão de um objeto, mas eu não consigo ver 360 graus, tá entendendo? Eu não consigo ver a totalidade dele apenas do meu campo de visão, né? Que a espiritualidade existe, isso é fato, né? E se a gente se respeitasse, aprendesse a pelo menos ouvir um ao outro, a gente conseguiria avançar muito mais no entendimento do plano invisível, né? Eu mesmo, eu gosto de ler, gosto de ouvir, gosto de aprender com culturas da espiritualidade milenares, né? A gente, no mínimo, tem que ouvir, né? No mínimo, a gente tem que respeitar, reter o que é bom. A própria Bíblia diz, né? Retém o que é bom, lança fora o que é ruim, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe 100% como é um mistério, mas existem culturas milenares, antiquíssimas, como a própria cultura judaica, né? A civilização oriental, os hindus, os egípcios, os babilônios, os sumérios, todos eles tinham a sua forma de interpretar e viver a espiritualidade. Mas se a gente, com inteligência, com maturidade, a gente estudar, a gente vai ver que se a gente reunir um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir ter um entendimento muito mais amplo do que é a espiritualidade, né? Do que é o mundo etéreo. Agora, isso não tem nada a ver com religião, como você mesmo falou, né? Porque a verdade não é um entendimento, a verdade é uma pessoa. Para nós que somos cristãos, a verdade consiste na pessoa do Messias, do Filho de Deus, de Jesus. Ele é a nossa verdade suprema. Ele é o Deus que se fez homem para poder ensinar a humanidade, reensinar a humanidade o caminho do amor. Eu costumo dizer que existem duas potências no cosmos, o medo e o amor, né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A civilização humana, ela escolheu o caminho do medo, né? O medo é uma excelente ferramenta de persuasão. O medo, ele produz resultados muito rápidos, né? O amor, ele é um processo mais lento. No entanto, o medo, apesar de produzir resultados quase que instantâneos, são resultados que não consistem, que não subsistem, que não têm sustentação. O amor, por outro lado, apesar de ser o caminho mais difícil e mais lento, entre aspas,
é o caminho que produz resultados eternos. Esse foi o exemplo que Jesus deu para nós na cruz do Calvário. Ele poderia ter escolhido várias vezes no Novo Testamento. Existem momentos que Jesus pensou em escolher, fazer outras escolhas, em escolher outras opções. Mas ele decidiu escolher o caminho do amor, da entrega, do sacrifício, do perdão, da misericórdia, né? Não dão resultados rápidos como o medo proporciona. Só que o resultado do que Jesus nos ensinou permanece hoje vivo, né? Fumegante, mesmo passado 2 milênios. Então, é isso que eu tenho me esmerado em ensinar como ministro cristão, ministro do cristianismo, que embora o processo do amor ele seja mais difícil e mais lento por causa dos padrões que a civilização adotou, ele é o caminho que constrói uma base que vai nos sustentar neste plano e no porvir, né? O medo ele é o elemento de maior limitação no ser humano. Inclusive, doutora Rosa, te cortando, mas só para agregar, a própria religião, as religiões, se servem do medo. Elas precisam se converter ao Evangelho de Jesus. Porque a maioria das religiões convencem as pessoas pelo medo. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se você não der dízimo, o devorador vai atacar suas finanças. Se você... E tudo é medo, tudo é ameaça. E a gente tem que fazer por amor, por gratidão, por honra. Está entendendo? O ser humano precisa transcender e evoluir ao conhecimento do pleno amor de Deus, né? Que não é pelo medo. Enquanto a gente se mover pelo medo, nós vamos ser incompletos. Nós não vamos alcançar a eternidade, porque o medo não atravessa os planos. O medo, ele não entra na eternidade. Está entendendo? O amor, a Bíblia diz que o amor é uma pessoa. Deus é amor. O universo criado, as bilhões de galáxias, estão dentro do amor. O amor é uma dimensão. O amor não é um sentimento. Eu vi um filme esses dias chamado Interestelar, que os cientistas descobriram que a 7ª dimensão é o amor. Por incrível que pareça. Um filme de ficção científica mostrando pesquisas da NASA, né? Eles viajando para outras galáxias, eles descobriram que de todas as dimensões, a última dimensão e a maior, que engloba todas elas, é o amor. Então você vê que tem gente que está lendo a Bíblia fora da caixa teológica, né, cristã, e está lendo a Bíblia com a mente de um cientista. Se a gente lê a Bíblia com a mente do cientista, a gente vai ver ciência o tempo todo na Bíblia. Entendeu? Porque a ciência, na verdade, ela não é inimiga da fé. A ciência existe para provar tudo que Deus criou, para estudar tudo que Deus criou. Né? O medo é a maior crença limitante. Por causa do medo, as pessoas permitem processos abusivos. Por causa do medo, as pessoas elas se introjetam e mergulham nos seus traumas. Por causa do medo, se geram as tais crenças limitantes. A pessoa ela fica desacreditada de si mesmo. O medo, eu costumo dizer, e se você procurar lá nas minhas redes sociais e no meu canal, você vai ver que eu falo a respeito do medo e eu digo o seguinte: o medo não serve para nada, porque as pessoas confundem também o medo com o instinto de sobrevivência. Isso não tem nada a ver. Você ter uma reação para impedir que você caia de um lugar ou que você não seja atropelado, isso não tem nada a ver com medo. Muitas pessoas dizem que o instinto de sobrevivência é um medo bom. Não é isso.
Existe uma diferença. O medo, ele te limita, ele te impede de fazer. E aquele instinto de defesa, ele é ativado no teu mecanismo físico para te proteger. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o medo, eu costumo dizer que não serve para nada. Temos um grande exemplo aí, mesmo na passagem bíblica, né? O medo, ele limitou todo o exército de Israel quando Golias ficou lançando palavras que desmotivaram e lançaram aquelas palavras em que no exército de Israel gerou aquela crença de que eles não podiam. E aí depois vem Davi, né, usado por Deus, cheio de amor, porque aí a gente vai ver um exemplo perfeito, que o amor, ele lança fora todo o medo, e aí ele acaba almejando, ele acaba conquistando, ele acaba desbravando. Então, o medo, querido ouvinte, ele vai vir sempre para te limitar. Quando você tiver medo de alguma coisa, você se pergunta, mas por que eu estou com medo? Quem está me impedindo? Quem está dizendo que eu não posso? Porque nós estamos falando aqui de uma inteligência espiritual, e o Tiago Pitinini citou aí Jesus, que com certeza, para exercer esse amor ao nível que Jesus exercitou, com certeza, como homem, ele expressou, né, a inteligência espiritual. Ele expressou. No segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais dessas características, vamos dar aí mais alguns exemplos para que você possa entender e para que você possa aí estar sintonizado, estar conectado aí conosco. Então, a crença limitante, ela vai impedir que você tenha... o medo vai impedir que você tenha uma inteligência emocional, afinal de contas, a inteligência emocional vai te levar a vencer alguns medos ou vencer algumas limitações que você coloca para você. A inteligência emocional, ele vai te levar a derrubar aqueles processos abusivos. Então, o medo, ele interfere diretamente em todas as nossas inteligências, considerando que nós estamos falando de inteligências múltiplas. O medo, ele vai limitar, ele vai colocar essas limitações. Eu digo que passa rápido e, olha, o primeiro bloco já foi. Nós vamos entrar no intervalo, já já a gente volta. Sai daí não. Estamos apresentando Livremente, com a doutora Rose Cabral. 9h29. Precisamos voltar a ter orgulho de ser carioca. Vote Jorge Couto, 22333. Eduardo Paz, 25. Ninguém aguenta mais o Rio como está. Vamos dar. E uma Caldeira, 2223. Eduardo Paz, 25. Sou o Júnior da Lucia, junto com a há mais de 20 anos lutando pelo social. Vote 22620. Sou a Cris da Quatro Patinhas. Vote 22004 pela dignidade dos animais. Para vereador, vote 22. Música, notícias, informação. Contemporânea. AM 990. Para remover a sujeira da sua casa, você tem muitas opções. Para remover a sujeira do rio, você só tem uma: o seu voto. Delegada Marta Rocha. Vamos juntos resgatar o Rio das mãos dos malandros incompetentes. Sou Marta Rocha, candidata à Prefeitura do Rio, e tenho coragem para fazer diferente. Delegada Marta Rocha, preparada para a missão. 1, 2, confirma. 1, 2, confirma! Todas as segundas-feiras, de 11 horas ao meio-dia. Às terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Às sextas-feiras, de 9 às 10 horas da manhã, o programa Grupo Caleb. 20. Hospital Miguel Couto. Vários projetos aprovados em favor da saúde, idosos e defesa dos animais. Dr. João Ricardo, 20999. Se você acredita na família, vote 20888. Eu sou David Mariano, o amigo do bem.
Sou advogado e filho do professor Glaucio Castelo Branco. Em nome da educação, peço seu voto, professor Jonatas Castelo Branco, 20500. Tolerância zero para o crime, Roberto Mota, vereador, 20300. Delegado Rafael Bárcia, juntos vamos mudar o Rio de Janeiro, 20007. 20. AM 990, sintonizada com você. O que você acha de dar uma repaginada? Chega de tentar relaxar, se estressando ainda mais nas redes sociais e venha conhecer dicas preciosas para melhorar a sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras, no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Até lá! Voltamos a apresentar Livremente, com a doutora Rose Cabral. Estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E eu quero aqui, antes da gente continuar, né, a conversar com o nosso convidado, Tiago Pitinini, antes da gente continuar, quero mandar abraços. Deixa eu mandar abraço aqui para os nossos ouvintes assíduos. Olha, vou mandar um abraço para Elizabeth Pereira, a nossa ouvinte lá da Angola, gente. Elizabeth, obrigada pela sua audiência. Divulgue aí o nosso programa. Divulgue aí o nosso programa aí na Angola. E quero mandar um abraço também. Para o Edmar, nosso ouvinte lá de Cordovil. Gente, tem muita audiência em Cordovil. Abraço, Cordovil. Abraço, Ministério Beit Levi, em Casa de Profetas, lá em Cordovil, que está aí no apoio ao nosso trabalho. Muito obrigada, povo lindo de Cordovil. Mandar um abraço também aqui da Ilha do Governador, Georgette, minha querida amiga, Selma, pastora Selma. E também para Paula Ferreira. Gente, a Digital Influencer Paula Ferreira está precisando aí de uma ajudinha nas suas redes sociais. Fala comigo, eu te indico. Ok? Olha, nós vamos voltar aí com o nosso bate-papo com o Tiago Pitinini. Aí, no primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito da inteligência espiritual e ele estava falando aí conosco a respeito das limitações e do medo, né? E que interessante. Ele estava dizendo que até um filme aí falou que o amor é uma dimensão. Eu acho lindo isso, porque quando nós falamos, né, de Deus, e Deus é tão importante para nós, quando nós falamos de Deus, nós vamos olhar com esse olhar desse prisma, né? O Tiago estava ensinando para nós, esse olhar e esse prisma nos leva a essa grandiosidade, porque realmente Deus é grande, porque realmente Deus é muito maior. Ele é o nosso Criador e nós estamos inseridos nele. E aí, no primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito da crença limitante e estávamos falando também de que para ter inteligência espiritual, necessariamente você não precisa ser uma pessoa religiosa. Mas o que acontece hoje em dia? O egocentrismo, a ausência de empatia, consumo em excesso, egoísmo, entre outros aspectos, contribuem para que a população viva altos níveis de estresse, doenças físicas e mentais, que a gente sabe que afeta a nossa saúde mental, nós já sabíamos, mas que isso interferia na inteligência espiritual. Como é que é isso, Tiago? Então, doutora Rose, vamos começar falando sobre inteligência emocional, né? A gente precisa primeiro entender o que é inteligência emocional.
Porque, como eu havia falado no primeiro bloco, existe muito equívoco. Inteligência emocional, meus amigos ouvintes da Rádio Contemporânea, não tem nada a ver com saber administrar as emoções. Ninguém administra emoção. Emoção é um processo químico, é um instinto, é inevitável. Sentir as emoções é inevitável, né? Se você estiver na praia e ver a barbatana de um tubarão, você vai ficar com medo, né? Beirando o desespero. Se você estiver no meio de um tiroteio, você também vai ficar com medo. Se você vê um homem batendo numa criança covardemente, você vai sentir raiva, até ódio, vontade de matar. Então, sentir as emoções é inevitável. Se você for traído, você vai sentir uma dor no coração, um aperto no peito. Então, enfim, sentir as emoções é inevitável, mas você pode aprender a evitar esses processos. Você pode aprender a se conhecer. Você pode aprender a ser honesto consigo mesmo, se autoconhecer, conhecer os teus processos internos, conhecer as linguagens da tua personalidade, do teu caráter, da tua índole, conhecer as leituras das tuas sinapses, do teu corpo, da tua mente, que é um processo de formação baseado na cultura que você foi submetido, tá entendendo? Enfim, isso sim é inteligência emocional. É você administrar aquilo que você sente. Sentir as emoções é inevitável, mas administrar as reações das emoções, aí sim, isso é inteligência emocional. Tá bom, queridos? Então, não adianta. Eu vejo muita gente frustrada, doutora. Agora eu falo como psicanalista, porque fala assim, eu não consigo, eu sinto raiva, eu sinto medo. Eu falei, não, você não vai parar de sentir, você vai sempre sentir, né? Então, inteligência emocional não é você parar de sentir, é você administrar o que você sente, né? É você administrar, na verdade, a reação, né? Então, isso sim é inteligência emocional. Outro equívoco que as pessoas cometem com relação ao perdão, né? As pessoas confundem perdão com amnésia. Perdão não é você esquecer. Perdão é você lembrar e não doer mais. É porque aquela coisa está bem resolvida dentro de você. Aquela ferida foi curada e cicatrizada. Então, tem muita gente que fala assim, ai, pastor, ai, doutor, quando eu lembro, eu continuo lembrando, como é que eu faço para tirar isso da minha memória? Tem gente que recorre à hipnose para poder esquecer, né? Eu acho isso um erro. Eu acho que isso é uma forma de boicotar a saúde mental. Eu acho que isso é uma forma de você boicotar a si mesmo, né? Porque vira e mexe sempre vai ter um gatilho mental que vai burlar a tal da hipnose. Então, a verdadeira hipnose não é para fazer isso. Não é para esconder lembranças no inconsciente ou no lugar de esquecimento de alguma zona mental. Perdão, estar bem resolvido, é você ser curado, né? É você lembrar, é você conviver, é você tocar, é você estar, é você ver e não doer mais, né? Então, posto isso, a gente precisa agora pular para inteligência espiritual, né? A inteligência espiritual é um dom do Espírito Santo, é um dom espiritual. Qualquer pessoa que desenvolve algum tipo de espiritualidade pode desenvolver a inteligência espiritual. Como a doutora Rose mesmo disse, você não precisa ser um religioso para ter inteligência emocional, mas você precisa ser uma pessoa espiritualizada. Eu creio que Jesus ele não fundou nenhuma religião, doutora Rose. Ele veio ensinar à humanidade uma espiritualidade, né? O caminho de Jesus, o caminho que os seus discípulos estabeleceram é um caminho de espiritualidade saudável.
né? A espiritualidade não defende bandeiras, a espiritualidade não toma partido, a espiritualidade ela é tão natural quanto o mundo espiritual é uma coisa real e natural. Então, a Bíblia, por exemplo, fala na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que um dos dons do Espírito Santo, que é quando a pessoa é ativada espiritualmente, né, é a palavra da sabedoria, né? Então, isso é o que a gente... é a forma que a Bíblia encontrou de falar de inteligência espiritual. É quando o mundo espiritual te confere uma inteligência para saber lidar com dilemas, com coisas que não têm explicação, para entender coisas que não têm explicação pelas vias naturais, né? E você recebe essa habilitação, essa capacitação espiritual para poder entender, discernir, saber, né? Enfim, isso sim é inteligência espiritual. Uhum. A experiência espiritual, pessoal, os especialistas, né, que trouxeram aí como ciência, como estudo, essa tal parte do cérebro que seria o ponto de Deus, e eu não discordo, porque, na verdade, as nossas conexões espirituais têm a ver com o mental, tá? Então, se você não tem uma mente boa, ou se você tem problemas, né, nas suas emoções e afetam a sua mente, isso interfere, sim, nas suas conexões espirituais, ok? Então, eu defendo isso. Eu acho que poderia ser um outro nome, mas acho que esse nome aí, Ponto de Deus, está até bem legal. Mas, na verdade, é a ciência trazendo para nós aquilo que, na verdade, Deus já se expressa há muito tempo. Talvez a dureza do coração, talvez essa ciência agora, ou esse estudo agora, ou esses estudiosos estejam realmente se rendendo a entender que a humanidade precisa de Deus, independente do nome que tenha Deus nas outras religiões. O importante é entender que a humanidade, né, ela precisa de Deus. E eles fizeram, assim, uma listinha, eu vou citar algumas delas aqui para a gente poder continuar conversando com o Tiago Pitinini. Bom, segundo os estudiosos, Tiago, uma pessoa com inteligência espiritual, ele possui desejo de servir tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos. Ele vive o presente, procura superar expectativas, apresenta visões e valores aos indivíduos em volta, e aí a gente volta aí nesse ponto, né? Valores perdidos. Então, alguém que tem inteligência espiritual, ele precisa desenvolver valores. Sabe que tudo está integrado e que pertencemos a uma unidade, e essa unidade aí, entenda-se como o Deus, o Criador, o arquiteto do universo, enfim, a força maior. Aí o nome que você, dentro da tua fé, você entender. Usufrui de pensamento e comportamentos próprios, lida com as experiências negativas, possui equilíbrio emocional, e aí a gente volta no ponto, tá vendo como a tua mente é importante, consegue ser flexível, respeita a opinião do outro, evita causar danos desnecessários, tem compaixão, domina seu estresse, possui senso moral, age com espontaneidade, revisa constantemente seus valores. Olha aí os valores voltando em pauta. Pois os mesmos podem mudar com o tempo. E o principal, acredita na vida. Na verdade, Tiago, tem um bocado aí do que a gente está falando aqui a respeito da inteligência emocional. E aí a gente volta naquela questão. A humanidade se voltando para a base, a humanidade se voltando para a espiritualidade, mesmo que não se tenha
o quesito ou a identificação com a religião ou a religiosidade, ainda assim o ser humano se volta nesse contexto todo. É o ser humano se voltando para Deus. Então, doutora, eu costumo dizer que não há nada mais sobrenatural, mais espiritual do que ser humano. Deus criou o homem para ser humano. Você vai ver que em 99% das falas de Jesus, aonde ele se auto-intitula, né? Aonde ele se dá um título, ele fala: eu sou o filho do homem, eu sou o filho de Adão, eu sou o filho do homem. O apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão pecou e trouxe morte. O segundo Adão, ele trouxe a vida pela obediência, pelo amor. Então, Jesus, o ser mais elevado de toda a criação, ele não hesitava em dizer que ele era filho do homem, que ele era um ser humano, que ele era um filho de Adão, né? Então, às vezes, as pessoas estão preocupadas em ser tão espirituais que esquecem de ser humano. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que me seguem, que caminham comigo, que isso é ser espiritual, né? E ser humano é o que Deus espera de nós. Eu vejo muitas vezes, às vezes, falando: porque Deus falou, porque Deus me disse, porque Deus falou. E, na verdade, aquela decisão, ou aquele entendimento que ela teve, é um processo mental. Ela decidiu, ela chegou àquela conclusão. Nada mais lindo, nada mais glorioso para um criador ver a sua criação funcionando exatamente do jeito que ele projetou para criar. Se Deus te deu uma massa cinzenta, meu irmão, é para usar. E nada glorifica mais a Deus, o Criador, do que ver você funcionando, a tua mente funcionando, né? Então, eu decidi, esse poder que Deus deu, ele só deu ao ser humano, o poder de decidir, de escolher, de pensar, de raciocinar. Então, isso é um poder espiritual também. E quando a doutora Rose Cabral fala do ponto de Deus, ela está falando da glândula pineal, né? É um órgão, na verdade, do tamanho de um grão de arroz, que fica no centro do nosso encéfalo, que funciona como uma antena Wi-Fi. É a glândula pineal que capta, que faz download e upload com o plano superior, com o plano astral, com o mundo espiritual. E muitos especialistas, né, estão começando a estudar a glândula pineal, que ainda é um grande mistério para a ciência, mas já tem muito estudo em cima disso. E eles ensinam técnicas de como descalcificar a glândula pineal, porque o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, cauteriza a glândula pineal, impede ela de funcionar, de transmitir e de receber sinais do plano astral. O flúor, por exemplo, que tem na água, né, é extremamente prejudicial à glândula pineal. Enfim, o assunto é bastante abrangente, né, doutor? Muito, muito. Olha, você falou de glândula pineal, eu sei que é assunto, eu sei que é um capítulo lá do seu livro Profetas, e, aliás, a Paula Ferreira, né, leu o teu livro, esse livro Profetas, e está dizendo assim: olha, fala para ele que agregou muito. Gente, eu digo que passa rápido e passa mesmo. Tiago Pitinini, você é diretor da editora Ruja, tem aí vários lançamentos, eu particularmente já li vários dos seus livros. Por favor, os últimos minutos aí, faça as suas considerações finais, fala aí um pouquinho do seu trabalho rapidamente e fale aí também do seu livro. Perfeito, doutora Rose. Nós temos a editora Ruja, a editora e gráfica Ruja. Inclusive, você que tem o sonho de publicar um livro e não sabe como, nos procure. Você vai lá no Facebook e coloca Editora Ruja, R-U-J-A, e você vai procurar a página da nossa editora, ou Tiago Pitinini, com X, né? No Facebook, no Instagram, você também vai achar. Eu tenho alguns livros publicados. Esse daqui, por exemplo,
entorpecência espiritual, né? Tem um outro aqui, ó, exorcizando demônios interiores. Vamos para um outro aqui, ó, hipocondria espiritual. Um outro livro, A Manifestação dos Filhos de Deus. Para quem gosta de história, ó, isso aqui é a história do Brasil. Salomão chegou primeiro que Cabral. Nesse livro a gente mostra historicamente, arqueologicamente, que o ouro que Salomão construiu o templo veio do Brasil. E esse livro aqui é um livro de guerra espiritual, o calendário de Deus, a guerra dos calendários e como isso afeta a vida dos humanos. Tem mais 2 livros, que é O Coração que Deus Procura e o de Profetas, que já acabou, doutor, tem que fazer uma nova tiragem. Mas você pode ver todos esses títulos na nossa página, tá? Vai estar lá à sua disposição e eu quero agradecer por essa oportunidade de poder servir nessa manhã. Muito obrigada a você, Tiago. Gente, se você, como eu, trabalha com batalha espiritual, eu indico, tá? Para você o material Tiago Pitinini, editora Ruja. Pessoal, muito obrigada, mas muito obrigada, obrigado, Tiago. Obrigada, Rádio Contemporânea 990M, por esse canal, por essa oportunidade de estar levando tanto esclarecimento aí para os nossos ouvintes. Vamos ter que fazer um Inteligência Espiritual ponto 2 com o Tiago Pitinini, porque tem muita coisa legal aí para a gente trabalhar com a mente e a espiritualidade. Tiago, vamos fazer um outro programa. Vou chamar você para a gente expandir um pouquinho mais mente e espiritualidade. Vai ser bem legal. Gente, muito obrigada. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Livre. Um abraço, doutor.